Boa noite, meus irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa quinta-feira abençoada que o Senhor nos fornece, nos dá para as nossas atividades, para acertarmos coisas que talvez tenhamos errado, para poder consertar, para poder refazer coisas e aprender novas coisas. O estudo da palavra do Senhor tem essa característica, juntar tudo isso, onde você pode reaprender, onde você pode aprender também coisas novas, onde você pode tirar dúvidas e trazer crescimento para a nossa vida espiritual. Então, quero iniciar nosso estudo bíblico dessa noite, como sempre fazemos, rogando a Deus a sua direção, rogando a Deus a sua condução, para que possamos fazer da melhor forma possível para a glória do nosso Deus. Todo estudo, qualquer empreendimento humano, qualquer empreendimento nosso, deve ter Deus como causa principal na nossa vida cristã. Quero convidá-lo nesse momento para que então você curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento que estamos vivendo aí de pandemia, as incertezas de uma reapertura aí dos comércios. Nós temos a necessidade do trabalho, a necessidade do pão nosso de cada dia, mas ao mesmo tempo temos que ter responsabilidade com relação ao cumprimento das normas sanitárias, usar máscara quando estivermos na rua, lavar as mãos constantemente, usar o álcool em gel. Nós precisamos colaborar para que possamos conviver agora, infelizmente, de uma forma harmoniosa com esse vírus que ronda, de forma com que ele não se propague e nós não sejamos propagadores dele na sociedade em que vivemos. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos por essa noite. Obrigado ao Pai pelo dia que o Senhor já nos deu, pela oportunidade de aprender mais sobre a sua santa palavra, ó Pai. Traga sobre nós, ó Pai, direção, conforto e fortalecimento, ó Pai, nesses tempos difíceis de pandemia que estamos vivendo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão no comércio, trabalhando, aqueles que precisam sair. Proteja, Senhor Deus, a nossa vida desse inimigo invisível, ao qual nós não podemos ver, mas sabemos que ele está aí, atacando, está, ó Pai, trazendo tristeza às famílias, luta aos corações. Tenha, ó Pai, compaixão e misericórdia da nossa história e da nossa vida, ó Pai. Abençoa também esse momento que é um momento de aprendizado da sua santa palavra. Mesmo em isolamento, mesmo em quarentena, é importante dedicarmos tempo para aprendermos sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoa, Senhor Deus, esse momento de estudo, de aprendizado, que o Senhor, Pai, possa, pela providência divina, trazer clareza ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Assim eu rogo, peço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como de costume, nós sempre colocamos uma música ou um hino para os irmãos ouvirem. Vamos ouvir então nesse momento e depois retornamos para o nosso estudo sobre a providência de Deus e a bondade de Deus na história. Vamos cantar. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salvador por meio de um olhar. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé,
faz, aleluia, eterna vida lá nos céus, redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Meus queridos, nós temos estudado Lamentações, capítulo 3, e nós já analisamos sobre a sua misericórdia, já analisamos sobre a sua fidelidade, e nós paramos sobre a sua bondade. Só que a bondade do Senhor, ela abrange várias coisas, porque quando definimos que Deus é bom, e Jesus, inclusive, faz essa definição, quando o jovem rico chega até ele e o chama de bom mestre, e Jesus ele fala assim, bom só tem um e é Deus. E ele então traz uma pergunta intrigante ao nosso coração, não que ele fez, mas da proposição que ele assim colocou, sobre essa ideia de que Deus é o único que é de fato bom e como que essa bondade de Deus então permeia a sua criação, permeia a natureza ao qual ele criou. Nós já vimos, inclusive, e vou facilitar para você colocando aí a projeção, para que você possa acompanhar, que o Senhor, Ele já manifestou a sua bondade e nós já estudamos sobre a providência, sobre a bondade na criação. Nós também já analisamos a questão da bondade manifestada na redenção do povo, do pecado, da morte de Jesus. Se você não viu, eu não vou recapitular tudo aqui, você pode ver 2 ou 3 vídeos aí na nossa sequência de estudo bíblico de quinta-feira. Geralmente eu coloco estudo bíblico, então você pode procurar lá no Facebook, no YouTube, que vai estar bem discriminado, para você relembrar ou ver aquilo que você ainda não viu sobre esse assunto da bondade do Senhor. É um assunto longo, não dá para tratar em 20, 30 minutos, somente em um momento de estudo, então por isso nós estamos dividindo ele e já há alguns vídeos sobre a questão da bondade do Senhor. Nós vimos também na semana passada que a bondade de Deus se manifestou na providência, já em 2 formas, na preservação de todas as suas criaturas. O Senhor preserva todos os animais, Ele quer que nós cuidemos da sua criação, cuidemos da natureza, e Deus também, Ele preserva a sociedade humana. O ser humano, ele é muito complicado, ele é muito difícil de se lidar. Nós temos opiniões diferentes, temos jeito diferente para lidar com algumas situações, e mesmo quando alguém venha tentando nos ajudar a mostrar algo que pode ser melhor, o nosso orgulho muitas vezes nos impede de ver a tentativa de ajuda, e nós interpretamos a tentativa de ajuda como uma interferência externa, e aí nós somos arrogantes e queremos atacar as pessoas a partir do momento que elas querem nos ajudar. Mas foi isso que Deus fez. Ele é o Senhor que externamente, que inclusive nós vimos na semana passada agora de domingo, o Salmo 123, ele é alguém que está acima, ele está fora do nosso contexto terreno, porque ele não vive aqui conosco no sentido físico e restrito da palavra, mas ele está conosco, mas ele está além e sobre, ele está além daquilo que nós compreendemos, ele está fora dessa dimensão. O Senhor é muito maior e muito mais inimaginável
daquilo que ele de fato é, para a nossa compreensão humana entender. Ou seja, ele, mesmo assim, interferiu e interfere com a sua providência para que a sociedade humana seja preservada. Isso nós já vimos semana passada, a questão de preservar a própria vida, preservar com relação a mantimento, a questão da inteligência que Deus deu a médicos, a pesquisadores, cientistas, todos esses são importantíssimos. Aliás, não existe um só setor da nossa sociedade em que cada um não seja essencial naquilo que faz. Todos são importantes, assim como na igreja também, todos são importantes para a manutenção e preservação da igreja. E a igreja ela precisa de pessoas para poder ajudar na limpeza, para ajudar na conservação, para ajudar com pintura, para ajudar com o ensino, para ajudar com louvor, para ajudar na liderança, para ajudar na administração de recursos, para ajudar na distribuição de recursos, para ajudar outras pessoas. Então a igreja, ela também recebe a providência do Senhor na nossa vida para a nossa preservação. Mas eu quero falar um pouquinho ainda sobre essa questão da providência divina. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, olha, que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Isso para o ser humano é uma frustração, porque nós gostaríamos de dar pitaco sobre o que Deus deveria fazer. Assim como gostamos de dar pitaco em tudo aquilo que nos cerca. Nós gostamos de dar pitaco em política, nós gostamos de dar pitaco em coisas da própria igreja, gostamos de dar pitaco em coisas da casa dos outros, em coisas da nossa família, em casa de parente, de familiar. Ou seja, nós gostamos de querer dar conselho para que os outros façam aquilo que nós entendemos ser o melhor. Deus não. Deus ele não é aquele que só vai dar o conselho, ele faz todas as coisas e de acordo com o seu conselho e de acordo com a sua vontade. Não tem ninguém orientando Deus na sua providência. Ele fez, ele determina e ele assim coloca sobre a cada um de nós. O que isso quer dizer? Que nada acontece nesse mundo à parte do cumprimento da vontade de Deus, sem que ele esteja envolvido. Tudo que acontece nesse mundo, o Senhor está envolvido. Seja naquilo que nós gostamos ou não, seja naquilo que achamos que é bom ou não, aquilo que até não é bom, mas o Senhor, ele está envolvido em toda a sua criação. Nós vamos perceber também que a palavra grega faz todas as coisas, no grego o faz, que é energel, que vem a palavra portuguesa energia, que é a comunicação de poder, ou o fato de Deus trabalhar, indica que Deus ele energiza cada obra que ele participa. A ideia dessa palavra faz, que é energel, que é energia, ele dá energia. É mais ou menos igual a esse microfone que eu estou usando. Ele é um microfone, mas por dentro dele tem uma pilha, que tem energia, que faz ele funcionar. Sem essa pilha, o microfone não funcionaria. Ele estaria aqui, mas ele não funcionaria. Assim também é a questão da providência divina. Nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui, mas se Deus não energizar esse mundo com a sua providência, o mundo não caminha, o mundo não existiria. O mundo que nós temos hoje, obviamente, não estaria como nós o conhecemos, porque ele não existiria. Então o Senhor ele energiza, ele coloca energia divina, poder divino, e nenhum evento acontece, nenhuma obra é feita sem que Deus esteja ali agindo de alguma forma. A vontade de Deus, ele opera em todas as coisas e ele tem participação em todas as coisas, e nenhum evento que acontece no mundo está fora da providência de Deus. É lógico que quando nós falamos sobre providência, não estamos dizendo que ele está por trás dos maus desejos do coração do homem decaído. Nas suas atitudes, ele está no controle. E ele sabe exatamente o que o homem deseja, quais são as reais intenções, por exemplo, de manifestantes que vão para a rua, tanto nesse ou naquele país. Tanto faz
o Senhor conhece cada coração e tudo está debaixo da sua providência divina, no sentido de que nada foge do seu controle. A bondade do Senhor, então, ela se manifesta nessa providência. O que essa providência, essa doutrina implica também em nossa vida, que é importante e que isso eu não falei ainda para os irmãos da semana passada? Que os poderes da natureza, eles não atuam por si mesmos, isso é por seu próprio poder inerente, mas é Deus quem opera imediatamente em cada ato da criatura. Deus, ele age em cada ato da criatura. Esse ensino, ele está em oposição ao ensino deísta. O ensino deísta, ele diz que até que Deus existe, Deus criou o mundo, mas é como se ele tivesse criado o mundo e virado as costas, e o mundo, por suas leis naturais, tem que se virar e tem que dar conta de todas as coisas. Não, Deus, ele criou e ainda com a sua providência continua atuando e agindo nesse mundo. Segunda coisa importante que essa doutrina da providência vai trazer de implicação é que as causas secundárias são reais. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da causa secundária. E que não devemos e não deve ser considerado simplesmente como poder operativo de Deus. Ou seja, a questão é que Deus, ele age, mas ele usa causas secundárias. No caso, ele usa homens pecadores, ele usa homens que foram regenerados, ele usa seres angelicais com pecado, sem pecado, do jeito que ele quiser, ele traz tudo para que secundariamente execute a sua vontade. É o que nós chamamos, e eu falei isso assim na semana passada, a questão de concursos, né? A providência concursal. Ou seja, Deus é o Deus providente, causa primeira sobre todas as coisas, mas que ele vai usar também de causas secundárias para que a sua vontade seja executada, para que a sua providência seja executada. A confissão de fé, ela trata sobre o decreto de Deus, da sua providência, e ele diz o seguinte, que desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, conforme Paulo fala, e a sua própria vontade. Então, esse aqui é o versículo que Paulo colocou lá em Efésios 1:11. Tá? O que ele fez? Ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingências das causas secundárias antes estabelecidas. Vou explicar um pouquinho melhor, porque tem alguns pontos que devem ser observados nessa citação da confissão de fé, que diz o seguinte, que tudo que acontece nesse mundo é produto do decreto divino, ou seja, todas as obras providenciais de Deus fazem parte desse decreto. No entanto, esses eventos vão acontecer de forma infalível e imutavelmente, não há como fugir dele, mesmo os atos maus. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele fala dos finais dos tempos, ele fala de guerras, de rumores de guerras, de epidemias, né, que são as nossas pandemias. No Apocalipse você tem lá uma descrição de maior sofrimento, de oposição contra Deus, contra o povo de Deus. Então, de fato, essas coisas vão acontecer. Querendo ou não, acreditando ou não, por exemplo, o ateu, querendo ou não, essas coisas vão acontecer. Deus, ele controla a natureza. Esse vírus que está por aí, o Covid-19, né, as pessoas morrendo de Covid-19, é para mostrar que nós temos limites, nossa vida passa rápido, nós não temos controle total sobre a nossa vida. E Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas. Outra coisa importante na consideração da confissão de fé é que Deus, ele nunca pode ser considerado o autor do pecado. Ele não é o autor do pecado, o autor do pecado é o homem. O homem, ele nunca perde a sua liberdade. Ele não é forçado a fazer o que faz. Ele sempre vai fazer o que quer conforme a disposição interior do seu coração, da sua natureza. Preste bem atenção aqui, que eu não estou tratando aqui sobre salvação. Eu estou dizendo sobre ação, que é o que nós chamamos também de livre agência. Você pode agir do jeito que você quiser.
Você pode pegar, por exemplo, e ser alguém que frequenta uma igreja e ainda assim, conforme a sua natureza, porque quem conhece a sua natureza é Deus e um pouco você mesmo, porque nós até mesmo nós nos enganamos, você pode muito bem cometer atos terríveis, como o que aconteceu nos Estados Unidos, como o que acontece no Brasil. Você pode cometer atos inapropriados por causa da sua natureza e disposição interior, ou seja, depende para quem você está pendendo mais, para quem você alimenta mais. Se você alimenta mais a sua carne vai ser mais forte. E as suas decisões serão decisões baseadas naquilo que a sua carne deseja. Agora, se você alimenta mais o seu espírito, se você alimenta mais a sua vida espiritual, com oração, com jejum, com leitura da palavra, as suas decisões serão mais pendentes a agradar ao Senhor e fazer a vontade de Deus, e não a sua que é carnal. Essa é a ideia. Nós não perdemos essa liberdade de decisão. Nós perdemos a liberdade de decisão com relação à nossa salvação. Isso é fato. É Deus quem escolhe quem vai ser salvo. Não é mérito nosso. Não é porque nós fizemos ou fazemos alguma coisa melhor que outros, não. Somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Mas as decisões da nossa vida são nossas. Com quem você vai casar, com quem você vai namorar, com quem que você vai se enrolar, a forma com que você vai levar o seu relacionamento, é tudo decisão sua. É você que decide isso. Não queira colocar que é Deus, ou que é a igreja, ou que é a situação do país que te leva a fazer isso. Então, essa ausência de direcionamento é que faz você tomar decisões equivocadas. Por isso, em qualquer evento ou ação das criaturas nesse mundo criado por Deus, Deus está no controle. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, que entraria também na questão da responsabilidade humana. Não existe nenhum caso onde o ser humano ou o ser angelical, ele vai agir sem que Deus saiba, independente. Fez sem Deus saber. Sabe aquela história que você tem, por exemplo, filhos, ou até mesmo no casamento, né? Às vezes o marido, por um lapso de memória, um esquecimento, ele chega com outro carro em casa, né? Isso é uma alegria para a esposa, né? Ela fica toda feliz, imagino eu, porque o marido arrumou uma dívida, né? Trocou o carro e não avisou nada para ela, não falou nada. Ou seja, ele agiu independentemente, não teve que prestar conta. Nesse caso aqui, o que eu quero dizer é que todos os nossos atos, todas as nossas ações, ou até mesmo de seres angelicais, nada acontece independente do conhecimento de Deus. Então Deus sabe tudo que você faz, Ele sabe toda a decisão que você toma, Ele sabe tudo que você tem feito na sua vida, inclusive nesse período de isolamento, onde você acha que ninguém está vendo o que você faz em sua casa, mas Deus sabe o que você faz com relação aos seus filhos, com relação à sua esposa, com relação ao seu marido e vice-versa, com relação a quem convive no seu círculo familiar. Não existe, nesse sentido, nenhum ser autônomo, exceto Deus. Porque para agir imediatamente em qualquer coisa, sem depender de ninguém, só Deus. Aí a gente fica lembrando de Tiago, né? Que falando que ia para aquela região, faria negócio, e a questão que ele coloca é, se Deus quiser, porque nada acontece independente, de forma autônoma, que não esteja debaixo da vontade do Senhor. Tudo, meus queridos, que nós fizermos, tudo que tivermos para fazer, tem que estar debaixo da orientação divina. Deus, Ele cuida e providencia de forma primordial todas as coisas, e nós somos a causa secundária, muitas vezes, das coisas acontecerem. Na história bíblica, nós temos algumas outras causas secundárias, né? Não dá para tratar de todas, mas, por exemplo, nós temos Balaão, que não foi uma causa primária, ele foi uma causa secundária de bênção sobre o povo de Israel. Deus, inclusive, usou a mula para que pudesse falar com ele, para que ele pudesse abençoar o povo, e ele teve que abençoar. Ele é uma causa secundária de bênção, primária que vem de Deus sobre o povo. Ciro, uma causa secundária para a correção do povo de Deus que estava desviado dos caminhos do Senhor. Levou para o cativeiro, na Babilônia, Nabucodonosor. O Ciro, ele veio libertar, de certa forma, dessa opressão, para ser um cetro do Senhor, para poder trazer a restauração. Então, nenhum de nós tem o direito de negar que causas secundárias, elas existem.
todas elas fazem parte da nossa vida. No entanto, temos que admitir que nenhuma força é exercida nesse mundo sem depender da causa primária, que é Deus. O que eu quero dizer é que Deus, Ele é a causa primária. E tudo que acontece nesse mundo são causas secundárias. Tudo isso que acontece nesse mundo com relação à pandemia, com relação à economia, são causas secundárias. Deus primariamente permitiu essas coisas para nos ensinar muitas coisas, e eu entendo que cada nação, cada pessoa vai ter um tipo de ensino sobre esse período de pandemia. Não dá para poder listar todos, talvez você vai aprender melhor a gerenciar suas finanças, a ter uma poupança, já que nós brasileiros não temos esse costume, a gente gasta tudo e até mais do que aquilo que recebemos, né? Nós às vezes desejamos ter coisas materiais além das nossas posses, então muitas coisas nos levam ao descontrole. Então a pandemia pode nos ensinar, é preciso ter mais controle. Pode ser a questão da vivência familiar. Às vezes você não convivia com os seus filhos, com a sua esposa o dia todo para saber o que acontece. E agora você está provando de um estresse que talvez você nunca tenha passado antes. E isso é para nos ensinar a valorizar e participar das tarefas comuns do lar. Então tem muita coisa que o Senhor nos ensina, sendo causa primária e nós sendo causa secundária. O apóstolo Paulo, ele ensina em Atos que em relação à causa secundária e primária, ele fala que por meio de Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele definiu aqui e resumiu o seguinte: olha, você vive por causa de Deus, você se move, levanta, vai trabalhar e vive por causa de Deus, você existe por causa de Deus. Então todas as definições de conceito, de mobilidade, de vivência, de existência, a causa primária é Deus. Secundariamente nós vivemos porque o Senhor permite que nós vivemos. Meus irmãos, nós só estamos nesse mundo ainda porque o Senhor permite que nós vivamos nesse mundo. Se Ele não permitisse que nós vivêssemos nesse mundo, nós não estaríamos aqui, não existiríamos com toda certeza. Mas Ele assim permitiu. Os efeitos dessas duas causas nesse mundo têm o seu movimento primeiro em Deus e depois em nós. Eu quero que isso fique bem claro, que toda a nossa ação, ela é uma ação cooperativa, cooperadora, onde Deus age primeiramente e nós agimos depois. Neemias, por exemplo, é um outro exemplo de causa secundária. O Senhor, vendo a necessidade do povo já voltar para a terra deles, que estava toda destruída, levou uns parentes até Neemias para visitá-lo. Pensa assim num parente que você não via há muitos anos, não via há muito tempo. Uma judeusada aí que você não via há muito tempo, uns parentados aí, uma minerada, né? Uns parentes de longe que você não vê há muito tempo. E de repente eles vêm aonde você trabalha num lugar importante. Neemias trabalhava no palácio do rei, um lugar de pompa e de certa forma até de difícil acesso, mas o Senhor providenciou com que eles saíssem da sua terra, fossem até lá. E ele então ouviu notícia, e ele perguntou como é que está lá Jerusalém, como é que está o povo lá. E o povo deu aquele relato triste pela providência, e ele sentiu-se incomodado, orou, e fez todo o movimento de volta, que nós já conhecemos. Se você não conhece, leia Neemias e Esdras também, que é a volta do povo do exílio babilônico. Meus irmãos, quantas vezes Deus não usa pessoas para fazer isso conosco? Às vezes a gente está com pensamentos em outras coisas, e alguém chega para nós e fala assim: olha, está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro, e Deus move o coração da pessoa, às vezes até o coração do ímpio, para poder abençoar, para poder cuidar, para poder prover de alguma forma uma solução para aquela situação. Esse período de pandemia, né, que nós estamos aí vivendo, nós temos vários irmãos sendo tocados por Deus para ajudar, para colaborar, e graças a Deus nós temos tido um suprimento que dá conta de atender aqueles que necessitam, que nós conhecemos. O que é isso? A providência de Deus, primária em Deus e secundária nas pessoas. As pessoas trazem pela providência divina aquilo que realmente é necessário. Algumas pessoas têm a questão assim de fortuidade, ou seja, daquilo que é o ocaso, por acaso, a sorte. E vivemos num tempo assim que as pessoas procuram conhecer os eventos
como se fosse lançar cara ou coroa, para ver exames do futuro com pessoas que fazem leitura de coisas, e tudo isso é como se as coisas acontecessem de formas casuísticas, ou seja, fortuitas, sem nenhuma relação. Não há, meus irmãos, acaso, não há sorte, não há casualidade nos eventos que acontecem na nossa vida pessoal, que acontecem no mundo, que acontecem no universo. Nós temos que entender que para Deus não há acasos. É tudo providência divina. Nós até podemos achar, na nossa percepção às vezes humana falha, nossa, que coincidência achar você aqui no banco, precisava falar com você. Nossa, que coincidência, não é coincidência. É a providência de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Direto e concursivo. O que é concursivo? Já expliquei. Deus é a causa primária e nós somos causa secundária. Então Deus nos age nesse concurso para que as obras dele sejam realizadas. Às vezes, uma pessoa encontra com outra pessoa em uma situação inesperada e ela passa uma informação e aquela pessoa agora pode agir em direção a outra, que antes ela não tinha nem conhecimento. O que é isso? Providência de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Voltando à questão da bondade, já que nós falamos bastante da providência, agora vamos ver também como que essa manifestação da bondade de Deus se manifesta e fica evidente naquilo que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, as escrituras sagradas que nós temos em nossas mãos. Meus irmãos, Deus usou da sua providência em concurso com pessoas secundárias para que escrevessem as escrituras, para que traduzissem as escrituras, para que imprimissem as escrituras, para inventar, por exemplo, Gutenberg, quando ele consegue forjar ali a imprensa, o primeiro livro a ser impresso, a Bíblia, na sua prensa, de certa forma, isso trouxe uma revolução gigantesca para o Evangelho. Deus providenciou, meus irmãos, já há algumas décadas, esse recurso que nós temos hoje, que é a internet. Eu me lembro que em 1995, 96 mais ou menos, já tem um tempinho, eu ainda era um adolescente, eu ouvia alguns adultos, né, na época, falarem assim, olha, está vindo um negócio aí que se chama internet. O que é esse negócio? É todo mundo conectado, você vai poder ver notícias do mundo todo. Ah, que legal, a gente não tinha ideia do que a internet traria sobre esse mundo, a influência, as empresas digitais, né? Nós não tínhamos noção, fazendo aqui um merchandise, né? do que uma empresa como o Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Microsoft, Apple, o que essas empresas fariam em termos tecnológicos para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, essa proximidade virtual, inclusive da palavra de Deus. Pessoas hoje, elas narram as escrituras em várias traduções. Você pega aqueles aplicativos, se você está trabalhando, se você está fazendo, você pode, em vez de ficar ouvindo músicas do mundo, ouvir a palavra de Deus. E isso significa que Deus, ele não nos deixou ao relento. Ele não nos deixou sem uma revelação escrita da sua mente, da sua vontade. Deus revelou a nós o que nós deveríamos fazer, como deveríamos fazer, através da sua escritura. Percebemos que o Senhor forneceu o mapa da nossa jornada. Por falar em jornada, quem não leu, eu li na minha adolescência também, vale a pena ler ainda, o livro do John Bunyan, né? O Peregrino. Vale a pena, leia. É importante você perceber como que Deus conduz a nossa história, a nossa jornada, apesar dos problemas e percalços que Deus nos deu. Para esse período de pandemia, o Senhor já deu o mapa. É arrependimento, mudança de vida.
porque você pode morrer a qualquer hora. A ideia da pandemia é para dizer o seguinte: você pode morrer a qualquer hora. Você vai adiar até quando um compromisso com o Senhor? Você vai adiar até quando ter uma vida de santidade com o Senhor? Você vai adiar até quando ter uma vida de oração com o Senhor? Você vai adiar até quando ter uma vida de comunhão com a sua família, de cuidado, de zelo, de prestação de contas daquilo que você faz na sua casa? Você vai viver até quando longe da igreja? Tá certo que agora nós estamos fisicamente impossibilitados de nos reunir, mas isso vai terminar, daqui a pouco nós vamos estar aqui juntos, se Deus quiser. Vamos fazer culto com 15 pessoas por culto, com 30 pessoas por culto, não tem problema, mas estaremos juntos. E você vai adiar até quando essa volta, esse encontro com o Senhor, com a igreja de Cristo? A pandemia é um mapa para mostrar que a nossa vida é muito curta. E que nós podemos morrer a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Então nós precisamos confiar, descansar no Senhor, porque Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. E a providência dEle fica evidente, porque Ele nos deu as suas Escrituras, suas santas Escrituras, sua santa palavra. Nós agradecemos a Deus pelos tradutores, por aqueles que levam a Bíblia em locais proibidos. Havia um irmão, hoje nós já sabemos quem é, né, que é o irmão André, e ele ficou conhecido, inclusive tem um livro, né, o Contrabandista de Deus. E ele levava Bíblia em regiões em que não se podia ter Bíblia. Ele contrabandeava, era como se fosse algo escuso diante da lei que proibia a palavra de Deus. Mas isso não impedia com que homens saíssem daqui do Brasil, fossem até esses países, levar as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, porque ela é a manifestação da providência de Deus. Nós temos um mapa, nós temos uma direção, nós não estamos perdidos, nós temos o Senhor para conduzir a nossa vida e a nossa história. Então, meus queridos, nós louvamos a Deus porque Ele manifestou sua bondade por meio das suas Escrituras. Outra questão da providência bondosa do Senhor é que ela se manifesta na conversão de pecadores. Aqui o seu poder e a sua bondade se unem. Por quê? Porque Ele com o seu poder quebranta o coração do pecador, aquele coração duro, e Ele revela a excelência de Cristo, Ele leva a conhecer a doçura da morte do sangue de Cristo e nos convida ao arrependimento. Meus irmãos, a conversão de pecadores não é uma tarefa humana, não é uma tarefa do pastor, não é uma tarefa do orador, não é uma tarefa do professor da escola dominical. Quem vai converter o pecador é Deus, é Deus. Eu acho injusto quando algumas pessoas querem colocar a culpa em outras pessoas, porque outras pessoas não querem estar na igreja. É injusto com as pessoas, porque quem converte o coração é Deus. E pode acontecer o problema que for, a dificuldade que for, a pessoa que é convertida pelo Senhor, ela sempre vai procurar estar com o Senhor. Ela pode se afastar, ficar um tempo fora de igreja, por exemplo, quando tem um problema sério de relacionamento. Ela pode se afastar um pouco desse tipo de relacionamento que às vezes pode ser tóxico para a vida dela. E hoje Deus tem assim várias portas abertas que você pode felizmente entrar e cultuar a Deus, né? Não tem nenhum problema com relação às várias portas abertas de pessoas que cultuam a Deus. O problema é aquela pessoa que sai em definitivo, não quer saber, e aí a outra pessoa atribui, saiu por causa de fulano. Não, ela pode ter tido um problema com ciclano, com fulano, mas ela nunca vai deixar de ser cristã, porque ela foi convertida pelo Senhor. E essa conversão é uma obra da providência de Deus, meus irmãos. Já pensou que seria desse mundo sem conversão, sem mudança de vida? As pessoas mentirosas, fofoqueiras, que cria intriga, que cria problema para os outros, que fica inventando coisa para os outros, pessoas que ficam denegrindo outras pessoas, pessoas que matam outras pessoas, pessoas que inventam. Já pensou se esse pecador
nunca se arrependesse pela graça de Deus, não se convertesse, não deixasse os seus bons caminhos, esse mundo estaria muito pior do que o que nós temos hoje. Então Deus, ele muda corações, até do ímpio, não para conversão, mas para retenção, para que ele não seja tão maldoso como da sua natureza, assim ele o é. Deus, ele nos convida sempre ao arrependimento, e a conversão é algo importante que Deus concedeu a nós pecadores. Deus salva até mesmo aquele que antes lhe era inimigo, como o apóstolo Paulo. Os irmãos se lembram do apóstolo Paulo? Ele era perseguidor da igreja, ele pertencia a um alto escalão hierárquico daqueles que faziam parte da religiosidade da época, e ele tinha orgulho de poder sair e procurar aqueles que estavam agora seguindo a Cristo Jesus. Ele matou pessoas, Estevão morreu e ele estava ali vendo a morte de Estevão. Ele era perseguidor e ele fala isso em outros textos, mas mesmo assim, Deus o chamou e o trouxe para ser um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Deus é tão bondoso, meus queridos, que pela sua providência, na conversão de pecadores como eu e você, ele vence a nossa rebelião. Nós somos rebeldes, nós atacamos Deus, nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade e nem queremos saber do que Deus pensa sobre isso, mas Deus é tão bondoso que ele vem e vence a nossa própria rebelião, nosso próprio coração. Ainda vamos ver que Deus manifesta a sua bondade, a sua providência, quando ele atende às nossas orações. Meus irmãos, que maravilha! A eficácia da oração, ela não é resultado da sua lábia, do seu português, da sua palavra, do seu temperamento de alma, mas a resposta às nossas orações é manifestação da bondade daquele a quem nós oramos, que é nosso Deus, por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus responde às suas orações por um ato de bondade. Ele não tinha e não tem obrigação nenhuma para com o pecador, mas mesmo assim a sua bondade manifestou-se ao ponto dele poder responder às suas orações, os seus pedidos e aquilo que você está vivendo. Mateus 7,11, ele fala uma relação paternal, ele fala assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus está registrando que o Senhor disse que mesmo nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. E ele fala, quanto mais o nosso Pai, que vai conceder quando nós pedimos. Meus irmãos, a oração, eu não vou me delongar sobre a oração, mas a oração é a porta de entrada para que Deus abra as portas de bênção sobre a nossa vida. Quando nós batemos a porta do céu com as nossas orações, Deus ele abre a porta e derrama bênção sobre a nossa vida. Talvez as poucas bênçãos que venham sobre a nossa vida sejam porque nós oramos pouco, nós batemos pouco na porta do nosso Pai. Aqui eu não estou dizendo de materialismo, de determinismo, que Deus tem que dar o que você quer, não. Eu estou dizendo que Deus muitas vezes não nos abençoa com muitas outras coisas porque nós não batemos como deveríamos bater. Batemos de forma errada. O que nós precisamos é orar, pedir. E Deus, ele atende às nossas orações. Deus, ele é mais liberal em nos abençoar do que nós em pedir. Deus, ele deseja que nós o busquemos, que nós oremos, que nós clamemos a ele. O problema é que nós somos indisciplinados. Eu vou usar essa palavra. Somos indisciplinados. Nós não oramos como convém, nós não oramos o tempo realmente necessário, a nossa mente divaga com muita facilidade. Meus irmãos, nós precisamos dedicar mais tempo à oração ao nosso Deus. Mesmo que nós não saibamos orar como convém, e Paulo fala isso, que nós não sabemos orar como convém, e por isso o Espírito Santo intercede por nós, ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E não é verdade? Pensa na sua vida.
Quantas vezes você recebeu muito mais do que você pediu ou do que você pensou? Pensa na sua história, na sua família. Talvez você esteja enfrentando um problema hoje, é verdade, mas isso não anula o que Deus já fez na sua vida até hoje. Pense, meu querido, como que Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Deus nos abençoa por meio da oração. Deus nos abençoa também por meio da nossa obediência imperfeita. Ele tratou do seu servo Jacó, ele cuidou de Jacó, Jacó lutou com o Senhor no Val de Jaboque, e Deus abençoou Jacó, apesar de todas as suas imperfeições. A história de Jacó mostra muito bem que, apesar do pecado, da maldade, da imperfeição de Jacó, quando ele orava, Deus o abençoava. E ele fazia com que o seu gado multiplicasse, com que naquele tempo nascesse ovelha só daquela cor, nascesse ovelha só daquela outra cor. Deus foi abençoando Jacó, apesar das suas imperfeições e suas maldades. Meus irmãos, isso é manifestação de uma bondade muito grande de Deus. Já parou para pensar que apesar da sua maldade, apesar da sua forma de pensar, apesar do seu coração, apesar de você agora talvez estar fazendo alguma comparação um tanto quanto ruim sobre alguma situação, Deus ainda assim abençoa a sua vida, mesmo que você não seja uma pessoa perfeita. Você nunca será uma pessoa que obedeça perfeitamente a Deus. Você é um pecador como eu, um pecador como qualquer outro dessa igreja, como qualquer outra pessoa que exista nesse mundo. Mas apesar de tudo isso, Deus é bondoso e Ele mostra em nos aceitar, ainda com a nossa obediência imperfeita. Nós não obedecemos tudo que Deus coloca para nós. Nós erramos muitas vezes, nós nos esforçamos para acertar, mas erramos mais do que acertamos, infelizmente, em alguns momentos. Em outros momentos, graças a Deus, a gente acaba acertando. Mas percebam que isso não é matemática. Eu acertei mais, Deus vai me amar mais. Eu errei mais, Deus vai me amar menos. Não, Deus ama você, pronto, e acabou. Esse amor de Deus é um negócio que é difícil para explicar. Porque Ele nos ama. É difícil, até mesmo para nós entendermos, que apesar de termos feito tantas coisas, por exemplo, apesar de Davi ter feito toda aquela besteira com relação a Betseba, com relação ao assassinato, com relação às mortes violentas, ainda assim, o Senhor, com sua graça, com sua misericórdia, estava agindo de forma bondosa com a vida de Davi. Nós vamos ver aqui que muitos foram tratados com amor pelo Senhor, apesar dos seus pecados. Não dá para listar todos, né? Mas você pode pensar, Pedro foi tratado com amor apesar dos seus pecados, por Jesus Cristo, inclusive. A onisciência de Deus, que conhece muito bem os seus pecados, não o impede dele ser bondoso e dele aceitá-lo como você é, regenerá-lo e transformá-lo numa nova criatura. Ainda a providência de Deus se manifesta diante das aflições e até perseguições que nós enfrentamos. Salmo 119, 71 fala: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então a aflição ela não é toda ruim. A aflição ela é boa, ela nos ajuda a compreender como que é a nossa vida, como que nós conduzimos nossos caminhos, nosso decreto, tudo para a glória do nosso Deus. Deus, em sua bondade, remove de nós, através das aflições, essa falsa sensação de segurança, de apoio nesse mundo ou em nossas realizações. Deus, pela sua providência bondosa, Ele se manifesta diante de aflições e perseguições. Então, nesse período, meu querido, se você estiver enfrentando já alguma aflição por conta da pandemia, alguma aflição por conta da própria parte econômica, saiba que Deus, com sua bondade, vai conduzir, dirigir. E Ele mesmo prometeu que não ia deixar faltar aquilo que é essencial, o pão nosso de cada dia à nossa mesa. Nós podemos não ter o pudim. Pudim é bênção extra, mas o pão nosso, Ele
vai nos abençoar. Podemos não ter alguns supérfluos, mas o pão nosso, Ele vai cuidar de nós. Deus aperfeiçoa a nossa fé, nos conduz à oração em tempos de aflição e perseguição. E é isso que nós precisamos, ser conduzidos em oração em tempos de aflições e perseguição. Ainda, nós vamos ver que Deus é bondoso quando nós somos tentados. 1 Coríntios, ele fala que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ele garante a mim e a você força para suportar até mesmo as tentações. Mesmo quando nós passarmos por necessidade, Ele vai nos fortalecer e nos dar força. Lembremos, lá em Gálatas, que estudamos há alguns meses atrás, nós temos uma armadura para resistir aos dardos inflamados do maligno. Nós temos um escudo, nós temos uma couraça, nós temos um capacete, nós temos uma espada, nós temos uma armadura pronta para nos revestirmos dela sempre que somos tentados a todo instante, a todo momento. Ou seja, temos que estar prontos e o Senhor nos abençoa ricamente nessa manifestação. Lembrando ainda, agora já indo para uma conclusão, nós temos aqui uma palavra de conforto ao nosso coração diante dessa providência de Deus, meus irmãos. A palavra de conforto é que Deus, em sua bondade, deseja perdoar todo aquele que vem a Ele em busca de misericórdia. Nós vemos no Salmo 86 assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Ele é paciente com a falha dos seus filhos. Quando nos achegamos a Ele com o mínimo de sinceridade, nós seremos aceitos pela graça e misericórdia do nosso Deus. A bondade de Deus nos conforta em nossas orações. Isso significa que nós temos que orar com confiança, com coragem. Sabemos que Ele dá boas-vindas aos nossos pedidos. Ele até nos concedeu um mediador por quem podemos nos aproximar do seu trono. A sua bondade nos encoraja a nos aproximarmos dele. Meus queridos irmãos, ainda nessa questão da palavra do Senhor e do conforto que vem do Senhor, a bondade nos conforta em nossas aflições. Nós não devemos ter medo, meus irmãos, da situação em que vivemos, de tudo que estamos enfrentando, porque a bondade nos acompanha. E aí eu coloco uma pergunta: por que deveríamos temer quando a sua bondade infinita nos acompanha? Porque nós somos falhos. Ainda assim nós tememos, ainda assim nós temos dificuldade para acreditar de fato naquilo que o Senhor fará em nossa vida. A bondade de Deus nos conforta em nossas aflições, porque o Senhor, no Salmo 84, ele fala que Ele é só o escudo. O Senhor dará graça e glória, e Ele não retirará o bem algum aos que andam na retidão. Reconheçamos, meus queridos, a bondade de Deus. Não abusemos dessa bondade, não desprezemos a bondade do Senhor. Deus tem convidado a humanidade para um arrependimento e reconhecimento da sua bondade. Jerusalém, no caso de Lamentações, que Jeremias escreve, tornou-se um campo de sangue, porque as pessoas desprezaram de todas as formas a bondade do Senhor. Que nós não desprezemos, meus queridos, a bondade do Senhor. Que nós nos dobremos a ela, que nós reconheçamos que o Senhor é bondoso para a nossa vida e que toda providência primária causa é Deus, secundária toda a sua criação, Ele concorre para o bem e concorre para a glória do seu santo nome. Aí podemos entender um pouco melhor que Paulo fala que todas as coisas cooperam. De fato, nós cooperamos com Deus para que tudo concorra para a glória do seu santo nome. Quero desafiá-lo nessa noite a crer na bondosa providência de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Deus nos abençoe, nos fortaleça e traga sobre nós
direção a cada dia da nossa vida. Vamos orar, meus irmãos, para encerrar o nosso estudo, tá? Pai querido, nós agradecemos por esse momento de estudo de Sua Santa Palavra. Nos fortaleça, traga sobre nós, ó Pai, discernimento em tempos maus, em tempos difíceis, das quais nós estamos vivendo. Abençoa, Senhor Deus, para que o ensino seja assimilado pelo nosso coração e pela nossa mente. É o que nós pedimos, ó Pai. Sempre intercedendo pelos irmãos, por aqueles que estão aflitos. Cuida e fortalece a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém.